Olá! Olha, já faz um tempo que a gente está vendo a formação de um bloco novo e bem poderoso no cenário mundial, né? Uma aliança que surgiu com um objetivo bem claro: peitar e redesenhar a ordem internacional que a gente conhece. É o que estão chamando de Eixo das Ditaduras, um grupo que junta gigantes como a China e a Rússia, com outros nomes como Irã, Coreia do Norte e até a Venezuela como um parceiro menor. O objetivo deles, basicamente mudar as regras do jogo global. Mas, é importante entender que isso não é uma aliança formal, tipo a OTAN, sabe? Com aquele tratado de defesa mútua e tudo mais. Tá mais para uma aliança de conveniência, unida por interesses e, claro, por adversários em comum. E é aí que entra a grande questão, né? O quão sólida é essa aliança de verdade? Vamos dar uma olhada num cenário hipotético, que se baseia em tendências atuais, para ver como a força e a confiabilidade desse eixo poderiam ser colocadas à prova. Será que ele é tão forte unido quanto parece? Ok, vamos lá. No começo, esse eixo até mostrou uma capacidade de coordenação bem surpreendente. Por exemplo, quando a gente vê tropas da Coreia do Norte indo lutar do lado dos russos na Ucrânia, poxa, isso é um sinal muito forte de unidade. Dava a impressão de que eles estavam marchando no mesmo ritmo, em total sincronia. Só que essa imagem de união, de todo mundo junto, talvez não seja tão forte assim. Vamos imaginar um primeiro grande teste: um confronto direto entre o Irã e a dupla Israel e Estados Unidos. Esse seria um momento crítico que poderia mostrar as primeiras grandes rachadoras nessa aliança. Agora, o mais interessante aqui é a sequência de eventos. O Irã é um super parceiro, ajuda a Rússia com drones, vende petróleo para a China. Mas e se o país sofresse um ataque militar direto? Qual seria a resposta dos seus aliados tão poderosos? Bom, nesse nosso cenário, a resposta é nada. Silêncio absoluto. O Irã seria simplesmente deixado para trás, sozinho. E o pior é que o abandono foi duplo. Não foi só uma questão política de deixar na mão, foi também uma falha de tecnologia e das grandes. O Irã confiava de olhos fechados nos sistemas de defesa aérea russos, os S-300 e S-400. Mas na hora do vamos ver, no campo de batalha real, essa tecnologia falhou de forma espetacular. Pois é, e esse número aqui, ele diz tudo. Zero. Nenhum avião israelense ou americano foi derrubado por esse sistema de defesa. Uma falha total que deixou clara a superioridade da tecnologia ocidental e a ineficácia do equipamento que deveria estar protegendo o Irã. E se a gente avançar um pouco no tempo, nesse nosso cenário, o que aconteceu com o Irã não foi um caso isolado, não. Imagina que, só 6 meses depois, uma situação muito parecida acontece na Venezuela, reforçando esse padrão de abandono. A mesmíssima história se repetiria. Imagina só, por exemplo, se os Estados Unidos resolvessem fazer uma operação para capturar o Nicolás Maduro. De novo, um parceiro do eixo estaria sob ataque direto, e a pergunta seria: será que agora os aliados aparecem para ajudar? E a resposta, mais uma vez, seria um sonoro não. As falhas seriam catastróficas. De novo, poderia se descobrir que os sistemas S-300 russos estavam, desmontados, com peças faltando, que o radar chinês, que era para ser o top de linha, não conseguiu ver helicópteros americanos voando baixo. E o ponto crucial é: os aliados teriam tido meses para se preparar, mas escolheram não fazer absolutamente nada. E, de novo, o número fala por si só. Zero. Nenhum helicóptero americano detectado. A operação teria sido um sucesso total, porque todo aquele apoio tecnológico e militar prometido pelo eixo simplesmente não se materializou na prática. Tá, mas por quê? Por que essa paralisia toda? Porque a China e a Rússia, que são chefões desse eixo, simplesmente deixariam seus parceiros na mão assim? A resposta, na verdade, é bem simples. As prioridades nacionais deles vêm muito antes de qualquer lealdade a uma aliança. É só olhar para as prioridades de cada um que a gente entende. De um lado, a Rússia está completamente atolada na guerra da Ucrânia, um conflito que consome todos os recursos, soldados e atenção política. Do outro, a China está lidando com os próprios problemas econômicos e com o olho fixo em Taiwan. A verdade é que simplesmente não sobra recurso, nem vontade política para salvar parceiros menores. O que nos leva a essa frase aqui, que é muito poderosa. Sozinhos, para defender o próprio território, eles são fortes, claro. Mas na hora de proteger os aliados, eles se revelam tigres de papel. Um urso de papel e um dragão de papel. Muito barulho por fora, mas pouco confiáveis quando a coisa aperta de verdade. Então, qual é a grande sacada disso tudo? A gente precisa entender essa aliança não pelo que ela promete, mas pelo que ela de fato entrega. E o que ela entrega é algo limitado, focado nos próprios interesses e, no fim das contas, nada confiável para os seus membros mais fracos. Tem um jeito ótimo de resumir isso.
Essa aliança funciona até a página 2. Quer dizer, eles cooperam, coordenam ações, se ajudam, até certo ponto. Mas quando o negócio fica sério, quando envolve risco de verdade, quando precisa de uma intervenção militar de peso, aí a aliança simplesmente some. Então, para a gente fechar e deixar tudo bem claro, quais são as conclusões? Primeiro, isso aqui é uma aliança de conveniência e não um pacto de defesa mútua. Segundo, Rússia e China estão muito ocupadas com seus próprios quintais para bancarem os protetores do mundo. Terceiro, e bem direto, parceiros como Irã e Venezuela são descartáveis na hora do aperto. E por último, e isso é importantíssimo, a fama dos equipamentos militares russos e chineses levou um baque gigantesco. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Saber que essa aliança é assim, forte por um lado, mas cheia de rachaduras por outro, isso torna o cenário global mais seguro ou, na verdade, mais perigoso? Uma aliança assim meio quebrada é mais fácil de prever ou as ações dela se tornam ainda mais incertas? Fica aí a pergunta.